Fala galera, tudo beleza? Bem, estamos aqui para mais uma aula de cálculo 3, né? Função a várias variáveis. Hoje a gente vai ver a regra da cadeia caso 2. Também vamos ver a regra da cadeia caso geral, né? A definição da regra da cadeia caso 2 é o seguinte, ó. Eu vou ter uma função z que depende de x e y. Vou exigir que esse z seja diferenciável, né? Em x e em y. Onde esse x vai depender de duas variáveis, tá? S e t. Y também depende de duas variáveis, S e t. Tanto x como y são diferenciáveis de S em t. Então, essa função f de x e y é uma função diferenciável também de S e t. E tem a seguinte derivada parcial. Derivada parcial de f em relação a S vai ser derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada parcial de x em relação a S, mais derivada da função em relação a y, vezes a derivada parcial, né, de y em relação a S. Isso daqui eu estou colocando a derivada parcial da função f em relação a S. Mas também posso colocar a derivada da função f em relação a t. Seguindo a mesma estrutura lógica, tá? Derivada parcial de f em relação a x, derivada de x em relação a t, derivada parcial de f em relação a y e derivada de y em relação a t. Quando é que eu uso derivada parcial? Regra da cadeia caso 2, né? A gente usa da seguinte forma. Quando eu tenho uma função z que depende de x e x e y depende de outras duas variáveis. O x depende de s e t e o y também depende de s e t. Então, nesse caso, eu tenho que ter uma função x e y, duas variáveis, e tenho que ter também tanto x como y dependendo de outras duas variáveis, né? No caso aqui de s e de t. Vocês lembram que lá na regra da cadeia caso 1, né? No caso 1, a gente tinha uma função z dependendo de duas variáveis x e y, e tinha um x dependendo apenas de t, e tinha um y também dependendo apenas de t. Ou seja, eu tinha duas variáveis, x e y dependendo apenas de uma variável. Esse aqui é o caso 1. No caso 2, tanto o z depende de x e y, como x e y depende de s e t. Ou seja, são outras duas variáveis, tá? Bem, pegando essa ideia, a gente vai resolver algumas questões agora, tá? Vamos lá. Primeira questão, pediu para você expressar a derivada parcial de f em relação a s, derivada parcial de f em relação a t. Sendo a função aqui, ó, f de x e y, x quadrado mais x, y quadrado. E a função x depende de s e t, ó, 3s menos t. E a função y também depende de s e t, né? Y é igual a s mais t quadrado. Bem, eu vou logo determinar todas as derivadas parciais, porque vai ser necessário, né, de acordo com a forma que a gente viu agora há pouco. Então, vamos aqui, ó. Derivada parcial de f em relação a x vai ser derivada parcial em relação a x, né? Eu coloco o y fixo e derivo x. Então, derivada de x quadrado é 2x, mais a derivada de x y quadrado em relação a x é y quadrado. Também vou precisar da derivada em relação a y. Coloca x constante e deriva y. Derivada de x quadrado em relação a y é 0. Derivada de xy quadrado vai dar 2xy, tá? Pronto. Também vou precisar da derivada de x em relação a s. A derivada disso aqui em relação a s é 3. E vou precisar da derivada de x em relação a t também, tá? A derivada aqui em relação a t é menos 1, beleza? Vamos lá. Vou precisar da derivada parcial de y em relação a s. Nesse caso aqui vai dar 1. Vou precisar da derivada parcial de y em relação a t também. Nesse caso aqui vai dar 2t, tá? E aí vamos relembrar a formulazinha que a gente viu agora há pouco, ó. Derivada parcial da função f em relação a s, pela regra da cadeia caso 2, vai ser derivada da função em relação a x, vezes a derivada parcial de x
em relação a s, mais derivada parcial da função em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a s, tá? Porque eu estou derivando parcialmente em relação a s, tá? Feito isso, é só você substituir aí as informações. Vamos lá. Bem, vamos ter a derivada da função em relação a s, né? Vamos começar a substituir aqui, ó. Quem é a derivada da função em relação a x, ó? Tá aqui, ó. 2x mais y quadrado, tá? Vezes derivada de x em relação a s, tá aqui, ó, 3. Mais derivada de f em relação a y, tá aqui, ó, 2xy, vezes a derivada de y em relação a s, tá aqui, ó, 1. Tranquilo? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Substituir. Vai ficar assim, ó. Bem, antes de substituir, eu vou efetuar essa multiplicação para facilitar, ó. 3 vezes 2x dá 6x. 3 que multiplica y quadrado dá 3y quadrado. Mais 2xy vezes 1, 2xy. Bem, aqui eu vou substituir, né? 6 que multiplica x. Ó, o x, por sua vez, é 3s menos t. Então, substitui, ó. 3s menos t. Beleza? Mais 3 vezes o y ao quadrado. Y vale s mais t quadrado. S mais t quadrado. Mais 2 vezes o x, que vale 3s menos t, vezes o y, que vale s mais t quadrado. Deixa eu colocar aqui ao quadrado, né? Que o y aqui está ao quadrado para a gente não esquecer. Vamos lá. Agora é só efetuar as operações. Vou multiplicar aqui, ó, vai dar 18s. Vou colocar o s assim para não confundir com 5. Multiplicando aqui dá menos 6t. Vou multiplicar. Primeiro eu vou desenvolver esse produto notável, em seguida eu vou multiplicar por 3, tá? Quadrado primeiro dá s quadrado, vezes 3 dá 3s quadrado. Mais, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo, multiplicando por 3 dá 6st quadrado. E por último, né? Quadrado do segundo. Quadrado de t quadrado é t a quarta, vezes 3, 3t a quarta, beleza? Mais, aqui é a mesma coisa, eu vou multiplicar esses dois termos e depois vou multiplicar por 2. Multiplicando aqui dá 3s quadrado, vezes 2, 6s quadrado. 3s vezes t quadrado, vezes esse 2 aqui. No caso aqui vai dar 6 vezes o s t quadrado. Agora eu vou multiplicar menos t vezes s vezes 2. Dá menos 2st. E por último, menos t vezes t quadrado dá menos t terceira. Vezes 2 dá menos 2t terceira. Agora eu vou ver se tem termos semelhantes, tá? Bem, vamos reduzir a essa expressão. Ó, 3t a quarta não tem termo semelhante, vou repetir ele aqui, tá? Vamos ver. Menos 2t terceira não tem termo semelhante, vou repetir menos 2t terceira para cá. Veja que s quadrado tem termo semelhante, eu vou somar aqui, né? No caso, vai dar 9s quadrado. St quadrado tem termo semelhante, ó. Então aqui vai dar 12st quadrado, tá? Os demais não tem termos semelhantes, eu vou repetir, ó. Menos 2st menos 6t e por último mais 18s. E aí finaliza esse primeiro item. E aí eu vou dar uma apagada aqui para a gente fazer a segunda derivada, beleza? Vamos lá. Bem, deixei só a parte aqui necessária para a gente, né, calcular a derivada da função em relação a t.
seguindo aí a estrutura lógica, né? Vamos lá, derivada da função em relação a x, derivada de x em relação a t agora, né? Mais derivada da função em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a t. Pronto. Colocada a forma, agora é só substituir, né? Vamos lá. Temos que buscar a derivada da função em relação a x, está aqui. 2x mais y quadrado, vezes a derivada da função de x em relação a t, que é menos 1. Está aqui. Menos 1. Mais derivada da função em relação a y, está aqui, ó, 2xy, vezes a derivada da função y em relação a t, que é 2t. Bem, vamos multiplicar aqui, ó, menos 1 que multiplica 2x vai dar menos 2x, né? Menos 1 que multiplica y quadrado, menos y quadrado. Multiplicação aqui, ó, vai dar 4t xy. E agora a gente vai substituir os termos. Como é que vai ficar? Vamos trazer para cá, ó, menos 2 que multiplica x. X, por sua vez, ó, é 3s menos t, menos o y ao quadrado, que é s mais t quadrado, elevado ao quadrado, mais 4t, que multiplica o x, que é 3s menos t, vezes o y, que é s mais t quadrado, beleza? Vamos fazer continhas aí, né? Multiplicando aqui, vai dar menos 6s mais 2t, beleza? Vou desenvolver esse produto notável aqui já comparando o sinal negativo aqui, beleza? Então vai ficar menos s quadrado menos 2s t quadrado menos t à quarta. Vamos lá. Vou desenvolver esse produto aqui já multiplicando por 4t, beleza? Então 3s vezes s vezes 4t. Aqui vai ficar o 12 s quadrado vezes t, beleza? Multiplicando esse por esse e multiplicando por 4t, vai dar o 12 s t à terceira. Multiplicando agora menos t vezes s, menos ts, né? Vezes 4t. Vai dar menos 4s t quadrado. E por último, multiplicando aqui, vai dar menos t terceira vezes 4t menos 4t à quarta. Derivada da função em relação a t. Esse termo aqui, ó, é comum com este, tá? Então vai dar menos 5t à quarta. E aí basta verificar se tem termo comum. Temos mais um termo comum aqui, ó. Vai dar menos 6st quadrado, tá? E aí, como a gente não tem mais termos comuns, né, só repetir, ó, menos 6s mais 2t menos s quadrado mais 12s quadrado t mais 12s t terceira. E aí a gente finaliza a questão, tranquilo? Bem, pessoal, a gente viu o caso 1, caso 2 da regra da cadeia, tá? Mas tem um caso geral. O caso geral é o seguinte, eu tenho uma função u que é diferenciável, certo? Para n variáveis. Quem são essas n variáveis? É x1, x2, até xn, né? Onde cada xi, né, é uma função diferenciável de m variáveis. Ou seja, eu tenho uma função u, né, que é uma função de n variáveis, tá? E aí, cada uma dessas funções depende de outras variáveis, né? Outras n variáveis. Ou seja, no caso o x aqui é uma função com m variáveis, no caso t1, t2, tm, né? O x2, que é outra função, segue essa mesma linha, né? É uma função que depende de t1, depende de t2, depende até de tm, né? E assim segue o baile, né? Até chegar em n variáveis, né?
caso aqui vai dar, depende de T1, depende de T2, até depende de Tm. Beleza? Quando isso aí acontece, tem uma estrutura lógica, né? Derivar a função U em relação a um TI qualquer, né? Você pega a derivada de U em relação a x, que é a primeira função, x1, vezes a derivada parcial de x1 vezes a derivada parcial desse t que você está querendo, né? E aí segue. Derivada parcial em relação a x2, vezes a derivada de x2 em relação ao t, né? Até chegar em n. Derivada parcial em relação a xn, vezes a derivada de xn em relação a esse t que você está querendo, né? Onde esse i aqui, né, representa 1, 2, 3 até chegar em m. A definição parece ser complicada, mas você vai ver que na prática é bem mais simples. Vamos aqui resolver um exemplo. Veja, eu tenho aqui u, que é uma função que depende de x, y e z, ou seja, é x² y mais 3z. Tá? Eu tenho uma função x, que é uma função que depende do r, do s e do t. Tem uma função y, que depende do s e do t. E tem uma função z, que depende de s, r. E ele quer que você encontre a derivada parcial da função u em relação a s, em função de r, s e t. Tá? Então vamos lá. Vamos montar aqui a estrutura lógica para vocês entenderem melhor. Derivada parcial de u em relação a s vai ser, ó, veja como é bem simples. Derivada de u em relação a x. Tá? Você começa por x. Aí vezes, esse x vai vir para cá, ó, derivada de x em relação a quem? A esse cara que está aqui, em relação a s. Mais, qual é a próxima variável que eu vou derivar? Em relação a y. Aí vezes a derivada de y em relação a quem? É esse cara que está aqui, ó, a s. Mais a derivada de u em relação a outra variável. Quem é a outra variável que está faltando? Z. Vezes a derivada de z em relação a quem? A variável que ele está querendo, que é s. Beleza? Feito isso, vamos encontrar os elementos que eu estou precisando. Derivada da função em relação a x. Vou manter o y e o z fixo e vou derivar x. Então, aqui vai dar 2xy, beleza? Derivada de u em relação a y agora. Derivando isso aqui em relação a y, vai dar x². E a derivada da função em relação a z. Em relação a z aqui é 3. Tranquilo? Pronto. Agora eu vou... Como ele está querendo a derivada em relação apenas a s, vou derivar x apenas em s. Se ele quisesse em relação a r, derivava em r. Se ele quisesse em relação a t, derivava em t. Como ele está querendo só em relação a s, vou derivar em relação a s. Então, aqui dá rt. Vou derivar y em relação a s. Então, aqui vai dar 2st. Vou derivar o z em relação a s, que vai dar r. Feito isso, é só você substituir e correr para o abraço. Não tem segredo. Vamos lá, deu um pouquinho mais de espaço aqui para a gente fazer as contas. Derivada parcial em relação a s vai ser, quem é a derivada da função em relação a x? 2xy. Vezes derivada da função x em relação a s, da rt. Mais derivada da função em relação a y, está aqui, ó, x². Vezes a derivada de y em relação a s, está aqui, ó, 2st. Mais derivada da função em relação a z, está aqui, ó, 3. Vezes a derivada de z em relação a s, está aqui, ó, s. No caso, r. Agora é só substituir o x por quem? Por r, st. Substituir o y por s² t. Substituir o z por rs. E fazer as continhas. Então aqui vai ficar 2 vezes x, que é rt, vezes y, que é s² t, vezes rt. Mais substituir o x por s rst, né, ao quadrado, vezes 2st, mais 3r. Vamos lá, fazendo contas.
Vai dar igual a quem aí? Multiplicando tudo isso aqui, vai dar 2. R vezes R dá R quadrado. S vezes S quadrado dá essa terceira. T vezes T dá T terceira. Mais. Vou resolver esse quadrado e vou multiplicar por esse cara aqui, tá? Então vai dar 2. R quadrado. Aqui dá S quadrado, né? Vezes esse S dá S terceira. Aqui vai dar T quadrado vezes esse T vai dar T terceira. E para finalizar, repete o 3R. E assim a gente resolve a questão. Bem, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês nessa aula, né? A gente estudou regra da cadeia caso 2 e caso geral, tá? E é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.